Presidente da BBTS, Flávio Basílio. O vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima. O diretor de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha, Almirante Marcelo Gurgel de Souza. O diretor sênior de Engenharia da Oracle para a América Latina, Marco Righetti. E o diretor regional da BMC, Cássio Miranda. Agora sim, agora está funcionando. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por participarem da nossa segunda edição do BBTS Connect. Inicialmente, eu queria agradecer o Conselho de Administração do Banco do Brasil, que tem nos apoiado nessas iniciativas e apoiado bastante a BB Tecnologia e Serviço nessa busca por novas tecnologias e pela transformação da companhia. Também queria reiterar o meu agradecimento e também agradecer o apoio do nosso conselho diretor, do Conselho Diretor do Banco do Brasil. Eu ouvi se falar de nosso, mas não deixa de ser nosso, do conglomerado, que tem realmente nos dado grande apoio. Também agradecer pessoalmente o Marcelo, o vice-presidente de tecnologia, que tem sido um grande aliado, um grande parceiro da BB Tecnologia. E agradecer, obviamente, o nosso conselho de administração, que tem nos ajudado nessas transformações, e os meus colegas da diretoria da BBTS. E, óbvio, não poderia deixar de agradecer mais uma vez a presença de todos, dos nossos colegas do Banco do Brasil, dos nossos clientes, dos nossos parceiros que têm ajudado enormemente esse evento e têm engrandecido ainda mais a BB Tecnologia e Serviços. Agora à tarde, só vou ter que pedir para a Roberta passar um pouquinho de café em algum momento, se ajudar depois do almoço, mas a gente vai discutir dois importantes tópicos. O primeiro, nós vamos falar sobre conectividade cloud. São dois assuntos muito importantes, muito estratégicos. E depois nós vamos falar de cyber. Cyber é uma ameaça constante e todas as instituições financeiras, na verdade, todas as instituições precisam tratar de cyber, e dentro dessa esteira nós também falaremos um pouco da própria segurança, da segurança orgânica, da segurança física. Começando com essa parte de cloud, primeira questão, eu queria, Marcelo, que você nos ajudasse a explicar um pouquinho, primeiro, o que é cloud? Porque nem todo mundo que está aqui, até que depois eu queria fazer, já aproveitando uma pequena enquete, quem aqui realmente é da área de tecnologia? Todos nós aqui trabalhamos com tecnologia, mas quem realmente é da área de tecnologia? E quem não é? Só para fazer mais... nós temos um público dividido. Então, primeira coisa, Marcelo, nos ajude a entender por que cloud realmente é uma revolução. O que isso significa no final do dia para a operação, para a produtividade, e trazendo para o exemplo do Banco do Brasil, que acabou de implementar com muito sucesso, com muita maestria, o Pix, o banco adotou uma estratégia diferente dos demais concorrentes do mercado, fazendo uma solução híbrida. Qual foi a vantagem dessa solução híbrida e como é que isso se coloca hoje como um diferencial competitivo do Banco do Brasil em relação aos pares de mercado? Vamos lá, Flávio. Alô? Estão ouvindo? Estão, né? Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui presente hoje. Você sabe que eu tenho duas passagens pela BBTS que me emocionam muito, né? A mais recente foi quando eu retornei da minha expatriação em Londres e virei diretor na época financeiro, logo depois diretor de tecnologia, e fiquei na BBTS por mais de 3 anos e meio, né? E lá no início da minha carreira profissional, eu fui funcionário da Cobra, em 1985, a antiga fábrica de computadores do Brasil, né? A Cobra, Computadores e Sistemas Brasileiros, e iniciei minha jornada na área de tecnologia aí, né? Naquela época, o Almirante Gurgel deve lembrar disso, né? Na criação da Cobra, ainda em 74, o objetivo da empresa era desenvolver equipamentos eletrônicos para a Marinha Brasileira, né? Enfim, então aproveito e cumprimento o Almirante Gurgel, enfim, que está aqui nos honrando com sua participação. Cumprimento também o Cássio, da BMC, um grande parceiro do Banco do Brasil e da BBTS. O Marco também, da Oracle, né? Aí também parceiro do banco também há muito tempo, né?
BMC eu acho que tem mais tempo do que a Oracle, inclusive, né? Talvez, né? Enfim. Mas aí vindo para a sua pergunta, né, Flávio, assim, a nuvem é uma coisa meio utópica, né? Até quando o presidente Fausto esteve visitando o nosso data center, a gente tem uma nuvem privada montada dentro do nosso data center, ele tirou uma foto na frente dos nossos equipamentos e apontou, isso aqui é a nuvem do Banco do Brasil, né? Então a nuvem é um conjunto de equipamentos distribuídos fisicamente em algum lugar do planeta que são oferecidos como serviço para quem precisa de escalabilidade, né? Basicamente, a grande vantagem da nuvem, sendo assim, bem básico, é oferecer escalabilidade na sua operação com mais eficiência. Na verdade, eu posso provisionar equipamentos e desprovisionar à medida que eu tenho necessidade de maior capacidade de processamento, diferente do data center convencional, né? No data center convencional você tem uma capacidade instalada e ela está ali disponível, se você usar ou não usar, você pagou por aquele custo. Então a nuvem traz essa questão da otimização, mas claro que exige de você uma boa gestão desse equipamento, né? Se você ficar provisionando serviço na nuvem, você vai acabar pagando por um serviço que você não usa, né? Então o conceito da nuvem é esse, né? De trazer para você facilidade, escalabilidade, enfim. E é curioso, né? Muita gente, eu tenho um amigo meu que falou assim, não gosto, por questão de segurança, né? A gente vai falar sobre segurança no próximo painel, inclusive, né? Eu não gosto da nuvem, acho inseguro, mas a nuvem está no nosso dia a dia, né? E aí eu comentei com ele, a gente estava em São Paulo, eu comentei assim, mas hoje cedo, quando eu acordei, eu liguei para minha esposa, vi o WhatsApp, falei com minha filha no Instagram, depois vi a previsão do tempo, né? No weather, enfim, saí para dar uma corrida, ouvi o Spotify, botei o Runkeeper, tudo na nuvem, né? E ele falou para mim, é mesmo, né? Então estou usando um monte de serviço na nuvem também, sem nem perceber, né? Então é algo que está na nossa vida, né? E assim, o banco, ele quando começou essa jornada de nuvem, exatamente com o advento do PIX, quando o PIX foi regulamentado pelo Banco Central, como é uma missão muito crítica na visão do Banco do Brasil, a gente não tinha muita experiência nesse ambiente de nuvem, a nossa decisão foi, vamos construir essa solução no nosso legado, no nosso ambiente de mainframe, mas vamos também iniciar a nossa jornada na nuvem para tentar entender como essa coisa funciona. E desde então, a solução de PIX do banco ela é dual. Ela tanto funciona na nuvem como funciona no mainframe, numa visão de muita colaboração entre ambientes, né? E essa é a nossa visão de futuro, em termos de processamento. A gente acredita que, no futuro, esse modelo híbrido de plataformas de processamento, ele vai se cooperar no sentido de entregar o melhor benefício que cada uma dessas plataformas pode entregar. Então, vamos ter mainframe processando nossos sistemas legados e evoluindo os sistemas legados. A gente hoje tem soluções desenvolvidas com microserviços no mainframe, então ele funciona muito bem, tem agilidade na questão de novas entregas. Temos a nossa nuvem privada, que é onde rodam os nossos sistemas críticos, né? Toda a jornada do Open Bank foi construída na nossa nuvem privada, né? Então, tudo aquilo que a gente entregou em termos dessas inovações que o Banco Central trouxe, roda na nossa nuvem privada, né? O Minha Finanças, todas as soluções do Open Bank estão lá, iniciador de pagamento. E o Banco do Brasil, ele na questão do Open Bank, acabou assumindo o protagonismo no mercado, né? Foi o primeiro a estar pronto nos principais marcos regulatórios e lançou uma série de produtos inovadores. Além do mainframe da nuvem pública, da nuvem privada, que roda no nosso ambiente, a gente tem a iniciativa com nuvens públicas, são multi-nuvens, né? Multi-cloud. Hoje a gente tem 2 parceiros contratados, né? Licitados e contratados. Até a gente recentemente teve uma novidade, a Oracle ela se associou à Microsoft, uma das nuvens que a gente tem contratado é da Microsoft, a outra é da Google, e a Oracle se associou à Microsoft e nos dá a facilidade de eventualmente provisionar serviços da Oracle a partir da nuvem da Microsoft, né? Então o ambiente futuro é esse, né? De muita colaboração entre todos esses ambientes. A gente está próximo aí de um novo marco, acho que na questão da tecnologia, que é a computação quântica, né? A computação quântica ela deve se tornar comercial em 3, 4, 5 anos, talvez, e ela vai entrar nesse rol das grandes empresas brasileiras como uma das novas plataformas de processamento de dados. Então, essa é a nossa visão de futuro, né? Um ambiente bastante híbrido e bastante colaborativo em todas essas plataformas. Então, a gente não exclui nenhum desses ambientes, né? A gente fala também de edge computing, a gente tem muito investimento na questão do agronegócios, né? A gente entende que o processamento na ponta pode ser solução para várias das necessidades que a gente tem com grandes produtores rurais, que vão usar muito 5G, IoT, na questão da otimização da produção. Então, esse é o nosso modelo futuro. Não sei se eu respondi o que você queria saber exatamente, mas essa é a nossa visão de futuro, né? O que a gente construiu e o que a gente enxerga para frente. Acho que mais do que ter respondido, você já nos ilustrou a proa que o Banco do Brasil vai adotar e a estratégia, que é essa visão híbrida. Isso é muito importante até para que a gente coloque no debate, porque em alguns momentos o mercado, uma parte do mercado fica toda falando que vai migrar para a nuvem e esquece o modelo tradicional. Pois é, tem um pouco de marketing, de modismo nessa declaração, né? É muito difícil você fazer migrações de tombamento
com tanta rapidez como alguns players estão falando, né? Mas, enfim, não é o caminho que a gente vai seguir. Agora, esse caminho de estabelecer parcerias no mercado, a gente entende que é o caminho que deve ser buscado. Então, quando a gente fala que vai rodar nuvens públicas de terceiros, é estabelecendo parcerias, e claro que isso, a gente vai comentar sobre isso, traz risco para a nossa operação, mas é um risco controlado, a gente entende que é um risco aceitável de correr. Eu converso muito com a Paula, né, nossa vice-presidente de risco e crédito, sobre estar agregando outros riscos à nossa operação. Né. Antes, quando a minha solução rodava todo o meu data center, o risco era todo meu, eu conhecia, né, as minhas características, e agora quando eu vou agregando parceiros, seja de nuvem, seja de outros componentes que a gente utiliza, de biometria, enfim, eu agrego o risco daquele parceiro na minha operação. Isso tem que estar bem precificado, né? Aqui eu acho que eu queria até explorar mais um pouco, porque, Marcelo, você comentou a vantagem da nuvem em termos de produtividade, escalabilidade, portanto, gera economicidade, uma vez que você não precisa fazer todo o investimento para manter a infraestrutura. Mas vamos trazer um pouquinho também, e eu vou depois aproveitar esse gancho e vou pedir ao Almirante Gurgel para que você já nos traga um pouco da visão de segurança e a visão que as Forças Armadas têm nessa questão de disponibilidade. Mas olhando ainda no banco, o que é ter um modelo tradicional, baseado ainda em mainframe, nos data centers tradicionais, o que isso agrega na operação para a gente falar de vantajosidade no modelo híbrido? Assim, uma das preocupações nesse modelo de parcerias é garantir que o parceiro tenha a disponibilidade que você precisa que ele tenha, né? Então, a gente aposta em parceiros que tenham renome. Eu falei aqui de Microsoft, falei de Google e falei de Oracle, inclusive, que vem por carona na nuvem da Microsoft. Enfim, você precisa acreditar que aquele parceiro possa te prover um nível de disponibilidade compatível com o seu apetite ao risco, né? E assim, o ambiente que a gente tem, ele é mais controlado pela gente, né? E nesse aspecto a gente entende que algumas soluções devam rodar no nosso ambiente, seja no ambiente mainframe ou seja no ambiente da nossa nuvem privada. E a gente vai equilibrando aquilo que eu tenho apetite a correr mais risco e equilibrar cada workload das nossas aplicações, o que cada um desses ambientes me oferece como melhor oportunidade, aí na visão de custo-benefício mesmo, né? O que é melhor para o banco. Agora, ciente de que uma indisponibilidade naquele parceiro pode gerar uma indisponibilidade no meu serviço, e para o meu cliente final não importa, né? Ele vai fazer, não, mas é o banco que está fora. Não me importa se você contratou o serviço de XPTO e ele, por algum motivo, está fora, é você que está fora, né? Então, assim, a nossa preocupação é garantir, de fato, que esses players, e aí são diversos, né? A própria BTS é um grande parceiro da gente na questão de construção de soluções e de fornecimento de vários serviços para o banco, e a gente aposta que a BTS tem condições, de fato, de nos fornecer serviço no nível de qualidade que o banco espera, né? Então é nessa linha. Posso pontuar? Claro, por favor. Me escutam? Tá. Bom, eu posso pontuar, dentro dos benefícios que o Marcelo colocou aqui, pontos bem interessantes em relação à estratégia de nuvem, né? A estratégia tem que passar por uma flexibilidade. Eu acho que, tendo a nossa experiência em relação a projetos dessa natureza, é bem interessante perceber que, ele falou workloads aqui, né? Determinadas cargas de trabalho rodam bem em certas situações. Se eu quero rodar uma detecção de um algoritmo de forma automática na ponta do maquinista, por exemplo, de um trem, eu não vou para a nuvem toda hora, eu vou rodar ali localmente. E o mesmo para o mainframe aqui, né? O mainframe, estamos falando de aplicações que têm 40 anos de idade, né? É um desafio enorme você migrar do jeito que está para a nuvem, sem ter um benefício palpável em cima daquilo. Eu acho que o segredo da coisa da nuvem, tá, eu quero ter elasticidade, eu quero ter essa flexibilidade, é você ter esses vários tipos, é como um Lego, né, que eu gosto de brincar. Esse aqui vai rodar melhor nessa característica de nuvem, esse fornecedor me oferece opções que o outro não tem. A própria parceria que a gente tem com a Microsoft, ela reflete um pouco isso, né? Os nossos clientes que foram com a gente, como o Banco do Brasil, em optar por ter as duas nuvens, não significa que eu vou, uma hora, escolher a dedo uma ou outra. Eu vou ter opções. Vai ter workloads que eu vou rodar bem em Microsoft, em Azure. Vão ter workloads que vão rodar bem em OCI, que é a nuvem da Oracle. Então, você ter essa flexibilidade, acho que é a chave da coisa, quando você vai para uma estratégia dessa de computação. Hoje em dia, se fala muito em computação cloud distribuída, que já é um próximo passo. O Gartner, ele tem lá um capítulo que ele trata sobre Distributed Cloud, que é não só você trabalhar com fornecedores distintos, mas dentro da sua estratégia você distribuir. Essa nuvem, essa automação, eu vou jogar mais perto da ponta, essa aqui vai estar mais centralizada. Então, é como eu falei, é um pouco de Lego da coisa, né? E complementa um pouco aí das ideias aí que
Pois é, eu acho que um ponto importante que o Marco cita é essa questão da flexibilidade do direito de escolha, né? Lá, quando, no advento do Pix, a gente decidiu no banco que, preferencialmente, novas soluções seriam na nuvem. Mas não é toda a solução, né? Depende de uma avaliação de contexto, e, enfim, de uma série de oportunidades. E, desde então, várias soluções rodaram no nosso mainframe por conta da facilidade, da evolução de um sistema legado que era afetado por aquela questão da modernização, enfim. Mas a gente vem com essa preocupação, né? Quer dizer, que se eu estou mexendo no legado, já venho com outra mentalidade, a mentalidade de modernizar aquela aplicação, buscando microserviços, etc. A questão da facilidade da nuvem, na verdade, é mais da escalabilidade, né? Porque se eu construir na nuvem sistemas monolíticos, como eu construí no mainframe, você vai estar na mesma situação. Você só vai ter mais escalabilidade, né? Então, você precisa reconstruir a forma de trabalhar, né? De construir aplicações. Né? Acho que esse debate ele é bem importante. A gente vai voltar ainda a tratar dessa questão da economicidade, escalabilidade e a segurança nesse movimento híbrido e também nas particularidades que cada solução entrega. Mas é interessante também pegar uma visão naquilo que a gente pensa que é o mais seguro ou aquilo que tem que ter a maior nível de disponibilidade para que a gente tenha a máxima segurança. Uma vez que, quando a gente fala de Força Armada, a gente está trabalhando com o nosso bem maior, mais precioso, que é a soberania nacional e a segurança de todos nós. Olhando um pouco essa estratégia, esse debate, que aqui no setor financeiro a gente está olhando a questão de escalar a operação, gerar economia. Claro que economia também é um ponto de preocupação nas Forças Armadas, mas como é que, mais ou menos, Almirante, vocês lá da Diretoria de Comunicação e Tecnologia da Marinha observam esse debate e estão se inserindo nesse debate? Primeiro, agradecer aqui a pergunta e a possibilidade de participar do painel. Eu vejo, pela parte das Forças Armadas, a necessidade, pela própria característica, as regras de negócios da instituição, um modelo não tão aberto, como no caso dos sistemas bancários, que estão vocacionados a um cliente externo. As Forças Armadas têm um cliente interno, é uma visão da instituição em si, nas necessidades de atender às demandas e com um nível de segurança também elevado. Então, dessa forma, a escalabilidade dada pela figura da nuvem, ela é um fator que tem que ser considerado e está sendo feito, mas o risco da disponibilidade para o ambiente externo, ele é sempre levado em consideração. Então, dessa forma, há sempre uma necessidade de avaliar ponto a ponto, questão a questão. O que a gente observa sendo feito é exatamente a migração para nuvens privadas, com um controle mais efetivo, né, do acesso, um ambiente mais blindado, e, paulatinamente, tentando abrir na DMZ um pouco mais de acesso, não utilizando nuvem, mas analisando a nuvem pública, mas analisando a possibilidade de uso, caso a caso, principalmente com parcerias em cima de outras instituições de governo. Um outro ponto também que eu gostaria de frisar, que pelo menos da nossa parte se torna muito importante, é porque há todo um sistema legado. E a conversão de um sistema legado para a geração de microserviços para disponibilização de nuvem, em nuvem, seja ela privada ou não, ela exige um investimento em desenvolvimento muito elevado. E a análise de custo-benefício tem que ser feito. Então, é uma tecnologia interessante, é algo que está sendo observado e implementado internamente, como eu mesmo disse, com muito cuidado, tentando valorizar o máximo possível a obtenção da escalabilidade na otimização dos recursos, principalmente a infraestrutura, disponibilidade como serviço ou bancos de dados, mas sempre com a visão de atender à legislação vigente, que isso é uma importância, algo muito importante, inclusive normatizado recentemente, se não me engano, em agosto de 21, por uma instituição normativa do GSI, em que define exatamente como passar para a nuvem, seja ela privada ou não, e, no caso de nuvens públicas, as regras para que isso seja implementado, mas sem que isso cause um custo além do necessário ou haja qualquer tipo de perda de segurança dos dados. Eu diria que esse é um ponto assim, inicial quando se trata do assunto.
Não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza. Acho que... Flávio, eu queria comentar, eu tenho muito respeito pelos nossos sistemas legados, foram eles que trouxeram o Banco do Brasil até aqui. Né? Então, esse esforço, né, de força bruta, de transformação de legados, só porque queremos modernizá-los para a nuvem não faz muito sentido. Então, toda vez que a gente vai revisitar um sistema desse, porque tem uma necessidade de modernização, tudo bem. A gente estuda a questão da modernização, de levar alguma coisa para a nuvem, enfim. Nosso sistema de empréstimos do tipo CDC, ele hoje tem grande parte dele que roda na nuvem, mas não foi porque a gente quis, não, foi porque a gente teve várias oportunidades de modernizá-lo e oferecer serviços. Né? A gente, recentemente, está oferecendo empréstimo via WhatsApp. Então, essa é uma transação que roda completamente na nuvem, mas que conversa com o sistema legado, que vem atendendo a gente há muito tempo. Né? Então, tenho muito respeito, até porque esses sistemas têm um ciclo de vida natural. Muitos deles vão desaparecer ao longo do tempo. Né? A gente não tem que investir muito esforço para fazer essa transformação, porque não faz sentido. Tá? Acho que essa posição, Marcelo, ela é fundamental, ela é muito corajosa e correta de ser colocada, porque mostra claramente que você não pode fazer o uso de uma nova tecnologia só porque ela é nova, só porque ela surgiu e, para isso, a gente tem que fazer uma migração. Não, e até porque a tecnologia está evoluindo numa rapidez, daqui a 5 anos a gente nem sabe se não vai ter outra tecnologia que vai sugerir uma nova oportunidade de migração, enfim. Não dá para você investir todas as suas moedas naquela oportunidade. Né? Eu tenho um exemplo que, uma vez assisti uma palestra do Brigadeiro Chan, e ele falava o seguinte, que o último piloto do B-52, aquele bombardeio americano, ainda não nasceu. Ou seja, não é porque o avião é antigo, um projeto da década de 50, sim, que ele está obsoleto. Ele consegue entregar a missão. E nesse ponto, Almirante, também lá na Marinha a gente observa muito isso, né, com vários meios já datados, mas que permitem ainda o cumprimento integral da missão. Quer comentar alguma coisa assim? Sim, se me permite, os sistemas não é por serem legados que eles não são eficazes. Exatamente. E principalmente no trato da coisa pública, né, há que se tomar muito cuidado de analisar uma tecnologia em termos de custo-benefício, de investimento numa transformação. Porque se algo já atende a uma demanda, não há que se investir numa transformação se não houver um retorno que se justifique. E o que a gente tenta fazer é exatamente a otimização dos recursos. A possibilidade de otimizar recursos de base de dados, usando o serviço em uma nuvem privada, isso se torna natural e extremamente tanto execuível quanto viável, e eu diria até mandatório, que é o que vem sendo feito. A possibilidade de abertura para atendimento ao público externo sobre novas demandas, que também acontece, até o desenvolvimento em formatos de apps, etc., de acesso a algumas informações, atendimento ao público em geral, também dentro da Marinha a gente está analisando a possibilidade de uso, mas sempre com muito cuidado, cautela, aí já tocando na parte de segurança, porque é a questão de não pode ser em nenhum momento negligenciado. Trazendo também nessa questão do legado, Cássio, a gente aproveita e já faz um paralelo, porque às vezes a gente está dizendo que a nuvem está avançando e na ideia pode parecer que o legado está parado. Na verdade, o legado também não está congelado. Também estão ocorrendo investimentos importantes no legado e a BMC tem soluções muito importantes, tanto para esse tipo de solução como para a integração também com essas novas tecnologias. E aí eu queria trazer essa visão de como é que está a evolução também do próprio legado, como é que o legado está evoluindo para permitir também essa própria segurança. Isso mesmo, Flávio. Inicialmente, boa tarde a todos. Uma grande honra estar aqui conversando com vocês. Tá? Antes dessa resposta, eu estava ouvindo aqui atentamente o Marcelo, e ele mencionou de 74, na Cobra, né? A BMC ela não é de 74, mas ela é de 1980, então muito próximo aí, o que demonstra o seguinte: nós já atravessamos várias eras da computação, né? E estamos aqui nos preparando para ficar mais algumas eras, né? E aí a gente até pode pensar numa provocação, né? Na verdade, a gente está na era de mudança ou a gente está numa mudança de uma era, né? Porque a gente está falando de muita coisa aqui que a gente praticamente não
não vislumbrava alguns anos atrás, né? Eu estou com quase já 30 anos de tecnologia, já peguei muita coisa, desde O cartão... Cássio nem foi comentar que o Marco trabalhou com cartão perfurado, né? Eu trabalhei na PUC do Rio, lá no RDC. Então, quando o Marcelo ele comenta que a BMC já tem muito tempo de apoio ao Banco do Brasil, nas soluções e no legado, isso é verdade. Então, mais de 30 anos já com o banco, né? Tanto que a gente vê muito hoje, uma palavra que está muito na moda e que ainda não saiu, que é a tal da transformação digital. Né? Mas só que a transformação digital ela não é uma digitalização de serviços, a gente tem que transformar realmente o que a gente quer. Tá? Na BMC, que a gente tem uma política de olhar o cliente e de perceber o seguinte, olha, ele precisa continuar funcionando. Então, ele precisa continuar rodando o seu sistema. Ali estão os legados. Né? Mas, ao mesmo tempo, os tempos atuais eles demandam transformação. Tá? Então, a gente tem que estar se reinventando o tempo todo. Né? E isso passa por todas essas tecnologias, cloud, edge computing, etc. Né? Você olhar o seu legado é importante pelo seguinte, você mantém a sua operação em funcionamento. Né? E isso é o que faz a tua empresa rodar. Vai transferir as coisas, o teu legado, vai criar novas aplicações, mas isso tem que estar ligado aos objetivos estratégicos. Né? Não pode ser que simplesmente porque tem uma tecnologia mais nova, mais atual. Tá? A gente consegue olhar esses fatores, esse cenário completo dentro do cliente e fazer uma proposta de mudança escalonada, caso o cliente deseje. Mas me ajude aqui um pouco mais nesse debate. Vamos lá. Quando a gente trabalha hoje com o legado, também temos que ter uma preocupação grande com a própria segurança. A gente viu recentemente qual foi aquele problema do Log4j, que deu uma dor de cabeça para todo mundo e teve que correr, fazer as atualizações. Quando a gente fala de legado, e a gente tem que desmitificar que legado não é antigo, é simplesmente, como o Marcelo colocou, um conjunto de soluções que estão dentro do nosso sistema, dentro de casa, que permitiram que a gente chegasse até aqui. Mas a pergunta é como manter o legado atualizado. Como manter esse legado dentro desse ambiente de computação, dentro desse ambiente de processamento de dados, não defasado. Porque também há outra situação que é muito importante para a gente colocar nesse debate. Ok, Flávio. Assim, quando a gente fala de legado, vamos aqui pensar em algumas partes. Tá? Eu tenho um legado de dados, né? Ou seja, base de dados que está ali há bastante tempo, que eu ainda faço consumo dela. Né? Eu posso ter um legado de tecnologia. Tá? Por exemplo, eu não considero, mas algumas pessoas consideram o mainframe como uma base legada, eu não considero, tá? Eu vejo que o mainframe ainda tem evoluído bastante. Temos o legado das aplicações e das tecnologias. Tá? É claro que o legado de tecnologia é que a gente tem sempre que estar olhando para frente, porque em algum momento isso vai ter que ter algum refresh de tecnologia. Né? Que legado de base de dados, a gente já tem vários fornecedores que já conseguem modernizar esses legados. Tá? Acho que a grande preocupação que a gente tem que ter, né, é como é que a gente faz uso desses dados numa aplicação nova e numa aplicação moderna. Tá? Então, a gente também já tem ferramenta para isso. Eu acho que a notícia boa aqui para a gente é que, para manter legado e para fazer transformação digital, a gente já tem tecnologia suficiente para fazer muitas coisas. Posso Claro. pontuar? É bem interessante. Tem uma empresa de telecom, que é pública, referência, em que ela tem legado, tem sistemas ali de 20 anos. Né? Não chega a ser mainframe, mas é o equivalente ao mainframe, né? Vamos dizer assim. E na análise que foi feita de mover para a nuvem, a necessidade veio do negócio, não veio porque, vou mover para a nuvem porque é moderno. Veio do negócio. Essa aplicação, que é uma aplicação base, é o faturamento da empresa, é onde ela fatura as contas de telefone, ela precisava escalar num modelo novo de negócio. Né? Em vez de ser para a pessoa física ou a pessoa jurídica, tinha que escalar para os parceiros também. Quando ela olhou para a história dela em on-premise e viu como é que eu vou escalar isso aqui, que é um modelo que está rodando 100 mil contas, 100 mil indivíduos e vai para 3 milhões. E eu tenho que trabalhar isso em programas de marketing direto para o mercado. Virou um impacto na estratégia dela de ir para o mercado. E aí, sim, vamos modernizar o legado, mas não reconstruindo, né? Como o Mirante colocou, que você vai ter um dispêndio de esforço muito grande. Eu vou preparar melhor essa infraestrutura para ela ser elástica. Então,
Eu não vou mais olhar para um premise, eu vou levar da melhor forma para a nuvem, né? No caso, optaram pela nuvem pública, poderia ser privada também, porque nuvem eu gosto até de comparar, né? A gente fica na nossa cabeça que é sempre pública, não. Nuvem tem a questão de automação, tem a questão da elasticidade, que pode estar ou dentro de casa ou num fornecedor, num cloud service provider, que nem nós, por exemplo. E o legado foi modernizado pela estratégia. Então, estratégia, eu quero realmente pegar essa aplicação legada, não vou mexer muito nela, não vou despender esforço, risco, né? Também tem o risco de você não ser bem sucedido. Eu vou qualificar isso aqui para ser elástico. E foi o que ela conseguiu fazer. Eu recebi uma foto recente do data center que já não tinha nenhum equipamento. Só tinha lá o carretel lá de telecomunicações. Mas por que fizeram isso? Por conta disso, de modernizar o legado nesse sentido. Tem um ponto, Flávio, que eu acho que é importante, o Cássio passou rapidamente, que é a questão das bases de dados, né? Assim, o Banco do Brasil fez um trabalho transformacional de normalização de bases e bases corporativas, que deve ter, talvez, 20 anos, coisa desse tipo, talvez. A tecnologia do banco já foi descentralizada em 10 centros, então a gente tinha múltiplas bases de dados, bases de clientes, bases de operações, enfim. E a gente fez um esforço muito grande de consolidação dessas bases. Então, a gente tem uma base única de clientes, uma base única de operações, uma base única de produtos, e isso nos dá uma vantagem em relação a outros pares que é absurda, sabe? Então, assim, eu vejo o protagonismo que o Banco do Brasil assumiu no Open Bank em função da estrutura de dados que a gente tem hoje. Que a gente não enfrentou algumas dificuldades que eles estão enfrentando. Quer dizer, eles estão numa mudança de transformação para a nuvem, mas tem um trabalho interno de arrumação da casa que precisa ser feito. E esse aí não tem opção, você tem que fazer. Porque senão você não vai sobreviver num mundo que te exige mais agilidade. Um exemplo é o próprio cadastro, né? Exatamente. Alguns bancos não têm um cadastro único, né? Não tem. O banco tem, né? Tem um cadastro único, que é uma baita vantagem competitiva. Exatamente. Olhando ainda nessa questão, a gente tem vários colegas aqui de comitê de risco, do conselho de administração também e do próprio comitê de auditoria. E para quem não está acompanhando esse dia a dia, fica na dúvida qual é o momento para se fazer uma passagem de um sistema para o outro. A gente está vivendo, por exemplo, um dilema parecido na BB Tecnologia em relação ao ERP, por exemplo, a questão de PeopleSoft. Acho que todo mundo aqui passa por um pouco desse processo. Como é que você vê essa decisão, essa tomada de decisão, essa análise, essa jornada da transferência de um modelo baseado basicamente em mainframe, no modelo tradicional, para um modelo de nuvem? Quais são os pontos importantes que a gente tem que observar e avaliar nessa transformação? Para mim, que você está perguntando? Para você, Marcelo. Não, assim, pela característica do banco, né, a gente tem, com certeza, uma diretriz muito clara do que aquilo que não é core, a gente vai tratar de uma forma diferente do que aquilo que é core, né? A gente quer, efetivamente, destinar o nosso pessoal para trabalhar naquilo que é core do banco, né? Aí estamos falando dos sistemas bancários em si, de empréstimos, enfim, de mobiliário, veículos, o que é a nossa essência, né? Aquilo que não é core passa por uma transformação que, para mim, é muito racional, né? Então, a gente está discutindo agora a questão do sistema de CRM, né? Que é aquele sistema de relacionamento com clientes. Assim, para a gente não faz sentido desenvolver uma solução dessa. A gente até poderia desenvolver em casa, mas tem gente no mercado que faz isso com excelência e vai evoluir essa solução para o resto da vida. Então, a gente está discutindo, de fato, adquirir uma solução de mercado e desativar várias soluções que a gente construiu ao longo dos anos e que nunca nos deu o resultado que a gente esperava. Porque a gente não tem essa expertise, não é a nossa praia, né? Por exemplo, se eu falar assim, vou desenvolver um sistema de biometria. Não, biometria não é o meu negócio. Deixa eu buscar um parceiro que faça biometria e evolua essa solução o resto da vida e deixa eu destinar o meu recurso para aquilo que é core do banco, né? E aí que vem o diferencial da gente. Então, a gente tem alguns movimentos de desativação de sistemas que não fazem sentido para a essência do Banco do Brasil, que é o core bancário, né? Então, nessa linha, a gente vem trabalhando fortemente de buscar parceiros que possam prover uma série de serviços e desativar sistemas legados, e aí vai nessa linha que o ciclo de vida daquele sistema encerrou e ele vai ser desativado. Que é outro desafio, sabe assim, a gente nunca desativou sistemas no Banco do Brasil. Os primeiros que a gente desativou tem questão de alguns meses, eu não tenho as datas exatas, mas as primeiras desativações de sistemas ocorreram agora, de sistemas que estavam rodando há décadas no nosso ambiente operacional, enfim, e ninguém nunca foi lá desligar, porque existe esforço, né, do seu pessoal para fazer isso, né? Então, assim, as oportunidades para mim vêm nessa linha, né, da gente tentar entender aquilo que é o nosso apetite em termos de tecnologia hoje. Num passado não muito distante, a gente sempre desenvolveu tudo em casa, né? A gente sempre achou que fazia melhor do que qualquer um e sempre fez em casa.
Hoje em dia a gente busca parceiros que possam dar para a gente essa vantagem de desenvolver soluções que são do domínio dele e não do meu domínio, né? E aí eu foco o meu pessoal nessa questão. Vamos desativar sistemas que não nos interessam, vamos buscar um parceiro estratégico, enfim. E vamos evoluir aquilo que é nosso core de acordo com a nossa necessidade, né? Não é a questão assim, vamos na força bruta desativar um sistema, mas vamos evoluir esse sistema à medida da necessidade, né? A coisa é bem racional nesse aspecto. Óbvio, todo mundo, a qualquer momento, não, em cima dessa questão que o Marcelo levantou muito bem, é que, por exemplo, ele deu o exemplo aqui do CRM, mas você construir um CRM antes é muito diferente de hoje, né, Marcelo? Sim, claro. Hoje você tem tanta coisa conectada que você... É um mundo de solução. Eu tenho que destinar toda a minha força de trabalho para poder fazer um CRM semelhante ao que existe no mercado. E aí eu deixo de atender o regulatório, o bancário, o meu cliente. Em algum momento vai faltar competência para desenvolver o projeto. Sim. Até na questão de serviços que hoje são comoditizados, a gente sempre operou o data center na sua integralidade. Né? Não queremos mais operar também. Tem empresas especialistas, quer dizer, eu vou comprar uma ferramenta de mercado, por que eu não compro o serviço dessa empresa? E ela vem para cá e opera ela mesma o sistema. Quer dizer, eu tenho que capacitar todo o meu pessoal para operar aquela solução quando eu posso ter excelência nesse serviço. Quer dizer, eu contrato o serviço, tem um acordo de nível de serviço que atenda, né, as condições de risco e, enfim, confiabilidade do banco, e destino o meu recurso para fazer aquilo que é o nosso core. Né? Você quer comentar, Almirante? Sim, permite. Também tem uma questão que eu acho que vem muito à mente, de analisar a característica da tecnologia, né? Porque há aquela tecnologia que é disruptiva, como, por exemplo, quando eu trabalho analisando uma computação quântica que está em evolução. A gente imagina que o impacto de uma computação quântica em cima de toda essa característica de regras de negócio, em termos de defesa criptográfica, em termos de desenvolvimento e capacidade de processamento, vai quebrar toda a estrutura existente e provavelmente toda a parte de cifras e defesas ou de serviços disponibilizados em cima do que já existe frente a uma computação quântica, vai ser, como alguns comparam, né, o vapor para navegação. A caravela simplesmente perdeu o sentido, não tem competitividade para se manter. Então, aí a gente está lidando com uma tecnologia que é disruptiva, que exige a gente paralisar e repensar até as regras de negócio e tudo aquilo que havia sido feito até então. Quando eu penso em tecnologia em nuvem, pelo menos na minha visão, e o que a forma como a gente está tratando, é uma tecnologia evolutiva, é uma possibilidade de propor algo novo, um atendimento com uma maior demanda, uma melhor qualidade, uma melhor disponibilidade, mas que vai haver um investimento e que há toda uma transformação para tentar melhorar esse aproveitamento dessa nova tecnologia ou dessa nova forma de ver o problema, com o que a gente tem de evolução de hardware, etc. O que eu vejo é que talvez o principal ponto seria a definição do processo. É imaginar como que eu vou aproveitar essa evolução tecnológica, a possibilidade de disponibilizar um serviço em nuvem da melhor forma para otimizar as regras de negócio que eu tenho. E isso é aquela questão da mente aberta. É ver o que eu tenho, ver as possibilidades que existem de mercado, entender bem as nossas regras de negócio e o que nos é melhor, no caso, no momento, com o que existe disponível, e tentar otimizar a solução. Eu acho que segue nesse caminho, não tanto de disrupção, mas uma evolução ponderada e tentando aproveitar oportunidades. Mas pegando o ponto, por favor, claro. Pegar um pouco o gancho e trazer um tema bem interessante que ele colocou de mente aberta, né? A gente percebe que cloud, ele traz para a realidade, para certas indústrias e segmentos, que antigamente a computação era algo muito distante, né? Vou dar um exemplo bem prático e talvez reflita um pouco dessa inovação contínua ou incremental, né, que o Almirante Gurgel trouxe aqui para a gente. Aqui no interior do Paraná tem um produtor de batata que a grande dificuldade dele é ficar mapeando as pragas de superfície. E quanto mais rápido você age ali, mais rápido você identifica, você vai gastar menos defensivo agrícola e você vai ser mais efetivo na produtividade do campo, que é o que a agricultura de precisão é o tema que aparece aí, né? E uma empresa nossa, no nosso programa de startups, ela usa uma tecnologia de inteligência artificial
em que mapeia, através de leitura de drone, se ali tem uma praga. Então, imagina só o esforço computacional, anos atrás, quando essa coisa não existia, de fazer isso. E quando eles vieram para a nossa nuvem, eles tiveram acesso a uma tecnologia que, se comprassem, seria algo proibitivo para o negócio deles, que é interface de processamento gráfico, a gente chama de GPU. E trouxe uma escala inimaginável para eles, né? As inspeções que eram feitas em uma semana passaram a ser diárias. Isso faz todo o sentido no ciclo produtivo aí desse produtor rural. Então, eu queria trazer isso aqui porque esse é um exemplo claro de como o cloud ela democratiza, ela faz chegar determinadas soluções que antes você não tinha, né? E você evoluiu para algo, não é tão assim, não estou quebrando paradigmas, eu estou evoluindo dentro da minha solução. E eu vejo isso ocorrer bastante em determinados segmentos, é bem interessante do ponto de vista de adoção. Tá? Pois é, esse ponto que o Almirante Gurgel traz da tecnologia que faz sentido para o meu negócio, para a minha regra de negócio, é o que a gente está buscando, né? Se a gente for soltar lá a meninada da EdTech, lá da diretora de tecnologia, eles vão fazer tecnologia por tecnologia, porque eles são ávidos por tecnologia. Mas aquela tecnologia realmente faz sentido para o nosso negócio, para o nosso cliente, traz eficiência operacional. Então, para isso, a gente tem um sistema que a gente apelidou de radar, como se fosse um radar de um navio, que fica constantemente prospectando as tecnologias que estão por aí. E quanto mais concêntrico, né, quanto mais no centro essa tecnologia está, a gente, de fato, vai experimentar isso para entender que ganho isso traz para a gente, né? E aí a gente criou aqueles laboratórios, né? Aquele Lentes-BB, que é o laboratório de experimentação em novas tecnologias, que ali a gente vai validar se essa tecnologia de fato faz sentido para a nossa realidade. Se não faz, a gente vai descartar, porque nosso objetivo não é, né, usar tecnologia por tecnologia, é usar a tecnologia que faça sentido para a eficiência operacional do banco ou para a comodidade do nosso cliente, né? Acho que você trouxe um ponto, Marcelo, que a gente vai voltar nele, que eu acho que vale muito a pena, que é como experimentar a tecnologia e como estar atento a essa evolução tecnológica, porque a tecnologia está evoluindo numa velocidade tão rápida que, às vezes, ainda mais aqui no banco, que às vezes a gente tem uma endogenia muito grande, porque a entrada é uma só, o concurso é um só. Claro que agora tem se modernizado essa ideia de abrir já a porta do concurso direto para a tecnologia, mas ainda assim somos todos formados mais ou menos no mesmo tronco. Sim. Enquanto que outras empresas acabam buscando esses profissionais de diversas áreas que passaram por diversas experiências, seja no setor financeiro, setor de varejo. Então a gente volta vem pescar aqui no banco. E às vezes vem pescar aqui no banco. Então acho que esse é um ponto para a gente refletir e depois até voltar nesse debate de como experimentar essas novas tecnologias. Mas, Marcos, você trouxe um ponto que eu não posso deixar de abordar, que é essa questão da nova tecnologia e basicamente esse uso intensivo tecnológico de dados, de processamento no agronegócio. E o Banco do Brasil, ele obviamente é o principal parceiro do agronegócio, a nossa carteira é uma carteira verde, e nesse aspecto o banco também tem transformado muito uma parte da sua operação e tem buscado novos negócios na ideia do Bank as a Service. Em que ponto, por exemplo, esse tipo de tecnologia que está surgindo pode ser, por intermédio do Banco do Brasil, por intermédio de instituições financeiras, ser oferecida ao produtor rural? Porque o grande produtor rural, ele pode até ter capital e conhecimento para comprar essa tecnologia, mas não é a realidade de todos os produtores. E se a gente for falar de alimento, grande parte da produção de alimento é feita, na verdade, pelo pequeno produtor. Como escalar? Vocês veem essa possibilidade de trazer esse tipo de novas tecnologias para que, via setor financeiro, na ideia de prestação de serviço, junto com crédito, junto com fomento, ser oferecida ao cliente no futuro? Ótima pergunta. Eu acho que esse é o momento que os bancos vão se diferenciar um dos outros, né? Na minha visão. A visão é que o setor financeiro, ele obviamente tem o Open Finance, você tem o Pix, a gente estava conversando na hora do almoço sobre moeda digital, mas eu creio que, se a gente pegar nesse exemplo do agro, né, e até do pequeno comércio, porque a gente tem que pensar o agro, ele movimenta uma pequena cidade ali, todo um ecossistema, o pequeno comércio, né, você tem ali uma função muito social em cima de transformação. Dizem até que os filhos formados dos agricultores antigos estão voltando para o campo para poder profissionalizar e desenvolver o interior. Isso aí na verdade, é um fato, é uma pesquisa que traz esse tipo de coisa, né? E do ponto de vista de Bank as a Service, como é que eu vejo isso? É você alinhar algumas capacidades que hoje uma empresa de tecnologia pode aportar para um banco que tem a sua função
Eu sou bom em atender o regulatório, criar os serviços financeiros. Eu não quero fazer um CRM, né? Vocês até colocaram isso. Eu quero contar com um parceiro tecnológico que faça isso. Isso se aplica também quando a gente pensa nesse mundo de pequeno comércio, de pequeno produtor, em que ele tem que se profissionalizar. Então, imagina você colocar um sistema de RP, né? Não estou dizendo para botar RP em todo produtor ou fazenda, mas vai chegar um momento que ele vai ter que se profissionalizar, ele vai ter que ter condições tecnológicas de poder produzir mais, de poder fazer melhor gestão dos seus fertilizantes, fazer melhor gestão dos seus materiais, e ele não tem condições sozinho de fazer isso. E aí que você tem um braço financeiro vindo com um aporte de recursos, com um critério melhor de seguro daquela terra, um critério melhor de crédito. Tá, você quer esse crédito, mas você tem que se profissionalizar, e ao longo do tempo seu crédito vai ser melhor avaliado. É aí que eu vejo os bancos, empresas de tecnologia e até o próprio ecossistema trabalhando para que isso se torne realidade. Eu posso ser até um pouco sonhador, um pouco nesse sentido, mas eu vejo Bank as a Service muito focado em indústrias, né? E específico no agro eu vejo esse posicionamento de você fomentar ali um ecossistema local com organizações de peso, o fornecedor de tecnologia colocando o peso dele, pesquisa e desenvolvimento de anos em cima de sistemas, usabilidade, nuvem, né? No caso tem que usar a cloud como um habilitador principal disso tudo, e você ter ali por detrás um lastro financeiro, alguém que trabalha junto com ele, né? No caso aqui o Banco do Brasil tem uma presença muito grande no agro, em poder fomentar esse desenvolvimento, né? Dias atrás eu estava com outra empresa, setor de utilities, de energia, ela é geradora e distribuidora de energia elétrica, e ela tem a mesma função. Eu quero desenvolver, ela atua norte e nordeste, eu quero desenvolver cidades inteligentes, mas no sentido de já prover para o pequeno comércio algum tipo de profissionalização para que eu possa, por exemplo, comercializar energia verde com eles, né? Marcos, Cássio, eu também queria aproveitar esse tema e abordar, porque ele é um tema que está fervilhando dentro do debate das instituições financeiras. Alguns concorrentes já anunciaram algumas parcerias nessa ideia de Bank as a Service. Como é que vocês estão olhando esse mercado de Bank as a Service, em que o banco, além de provedor de crédito, ele é provedor de serviço e, eventualmente, até provedor de serviço de tecnologia para ajudar no fomento e desenvolvimento dos clientes? Boa pergunta. Até complementando um pouco do Marco, né? Hoje a gente tem uma cadeia de produção muito conectada, né? Então, agronegócio conectado com o banco, que vai se conectar com todos os provedores de insumos, etc. Tá? Assim, quando a gente pensa hoje no agronegócio, é tudo tão automatizado que a gente está gerando um turbilhão de dados ali, né? O que a gente vai fazer com esses dados das máquinas, né? Melhoria de eficiência operacional, de produtividade, etc. Né? Nós olhamos da seguinte maneira, Flávio. A BMC ela não parou no tempo, né? Então aqui a gente tem uma startup dentro da BMC, que aí é muito até para dar vazão àquilo que o Marcelo mencionou lá os caras da TI, né, Marcelo, que são ávidos aí de tecnologia e de criação, né? E dentro dessa startup, dentro desse laboratório de inovação, que a gente tem criado muitos produtos, né? O BBTS, inclusive, é parceira nossa nesse laboratório, né? Então, a gente tem um projeto de cocriação em andamento, né? Usando as tecnologias que aí estão, e cloud, a cloud hoje, eu acho que a gente pode dizer, é o novo normal da TI, né? Eu acho que todo mundo hoje fala cloud, né? Olhando o cloud e olhando como é que a gente coloca a cloud dentro dos objetivos da empresa, aonde a empresa ela quer chegar, a gente consegue desenvolver coisas interessantes baseadas em dados, muito volume de dados, né? Então, hoje, por exemplo, a gente até teve a oportunidade de conversar, né? Hoje, quando uma pessoa entra na agência, eu acho que a gente não sabe qual é o comportamento em 100% dessa pessoa, né? O que os passos, o que ela fez na agência, mas a gente poderia saber isso, tá certo? Então, isso implica em quê? Em a gente ter mais condições e capacidade de criar novos serviços. Tá? Então, esse é um dos pontos principais, Flávio. Marco, até aproveitando esse ponto, mas como conectar? A gente está falando de dados, a gente está falando de processamento, mas no final do dia, dados, processamento tem que ter capacidade de conexão. Aí a gente tem um outro desafio de infraestrutura, um outro desafio de sistema. Eu também acho que é importante a gente abordar isso aqui no nosso painel,
porque a gente está falando de um painel de conectividade, em que a gente falou de nuvem, falou do legado, falamos dessa questão de possibilidade de trazer novos serviços para os clientes a partir do banco, numa vertente de transformação tecnológica, mas e a conexão? Bom, aí a conexão, para mim, é o grande desafio num país do tamanho do continente que nem o Brasil, né? Falou-se de 5G no painel anterior, né? Até a colega da Claro... Já era um desafio, o desafio aumentou, né? Aumentou muito mais, né? Muito mais, né? Pensar em máquina conectada, eu lembrei quando ela comentou sobre, né, 4G, a gente tem projetos em usina cana-de-açúcar que foi feito um enorme esforço de montar uma rede privada, né? Praticamente a usina de cana-de-açúcar tinha que ter uma área de TI dedicada a telecomunicações, que é um baita desafio. Mas eu vou tentar traduzir essa pergunta para aspectos bem práticos, né? A gente falou de vários modelos de nuvem, tem a privada, tem a computação de borda, que é Edge, tem a computação de nuvem pública, é estar ao lado de onde as coisas acontecem, estar um pouco distante, proliferação de dados, acho que a geração de dados, né? Se a gente pensa em dispositivos de internet das coisas, o Gartner fala até que não existe mais esse termo, a internet do comportamento, em que eu tenho que agregar o valor de analisar e ter uma reação, né? A conectividade realmente ela é chave nisso. Por que eu estou colocando dessa forma? Eu acho que a gente não pode esperar uma próxima, já se fala em 6G já, né? Já tem coisas que são abordadas de 6G. Não é esperar a tecnologia cada vez criar escala, é usar às vezes o que você tem na mão, né? Uma técnica bem interessante de conectividade, né? Quem é da área de tecnologia, de telecomunicações, vai saber a SD-WAN, que é você fazer gestão dessas redes de alto alcance por software. O que significa isso? Significa que você olha o perfil da aplicação e vai determinar, isso aqui é melhor com 4G, isso aqui é melhor uma rede privada, isso aqui é melhor num 5G. Então, espera um pouquinho o 5G virar público, ou faz um 5G privado, né? Ou Wi-Fi, até o Wi-Fi, né? Para você poder ter o perfil da aplicação, que é onde você vai capturar vários dados, a geração de vários dados de vários dispositivos, e você poder encontrar um modelo que seja mais adequado. Então, para mim, conectividade, ela não pode ser vista só pelo ponto de vista de protocolo ou do ponto de vista de transmissão da coisa. Você tem que ver o modelo que é mais adequado, mais uma vez, para a sua aplicação, né? Conectar uma máquina no campo, eu vou até tirar um pouco do campo, né? A gente atua em empresas de logística também. Um dos maiores operadores de grãos, que é a Rumo, que é um cliente privado, é um caso público, né, de referência nosso. Tem uma hora que a composição ela entra na serra. Na serra é uma área de sombra, não tem conectividade, não adianta botar 5G, que não vai ter, é muita área de sombra ali, né? Só que na passagem de nível tem Wi-Fi. E aí você brinca um pouco, aí que está o tal do SD-WAN, você vai brincar um pouco entre esses diversos tipos de telecomunicações para poder habilitar o quê? O comportamento de um dado, poder fazer um insight, tomar uma atitude, uma ação em cima de algo que está ocorrendo naquele momento. É dessa forma que eu vejo. Aproveitando, Marcelo, a Maria Tereza trouxe hoje uma ideia de que o 4G ele pode ser suficiente no primeiro momento para enfrentar os desafios hoje colocados no agronegócio. Mas quando a gente falar de automação em larga escala desse agronegócio que está crescendo e está investindo, também vai precisar de conectividade. Sim. E quando falar nessa conectividade, do outro lado, o produtor já vai querer comercializar esse produto. Ele não vai simplesmente querer a conectividade para operar o maquinário, mas ele já quer também integrar essa operação ao sistema de pagamento, ao sistema de crédito. E aí, obviamente, vai entrar a necessidade de estar o setor bancário lá dentro, e particularmente o Banco do Brasil, para oferecer as soluções para esse cliente. Como é que a gente está olhando essa parte de conectividade e essa ideia de rede definida por software, esse novo arcabouço? Pois é, Flávio, a gente vive a era da hiperconectividade, né? Cada um de nós, ou a maioria de nós, todo mundo tem um smartphone, muitos de nós usam algum tipo de dispositivo que é o wearable, né? Que é um smartwatch, enfim. E quando você não tem conectividade, você fica frustrado, né? Você fala assim, pô, mas eu queria ouvir minha música, eu queria, né, falar com meus colegas, enfim. Então, esse tipo de frustração é algo que a gente não pode admitir em alguns serviços. Quando a gente fala de automação, e aí seja automação na questão agrícola, ou seja na automação de um veículo, por exemplo, assim, a conectividade tem que ser fluida, tem que ser constante, ela não pode falhar. Imagina você está dirigindo um carro e aparece lá a ampulheta na tela na hora que ele tem que parar, né? Isso aí não pode, né?
Então, quando a gente fala de conectividade, pode ser 4G, mas ela tem que ser constante, tem que ser fluida, tem que ser de qualidade, né? Para você falar de automação. E é isso que a gente busca nesse salto de tecnologia, né? A gente fala de 5G, a gente espera, de fato, ter uma conectividade de maior qualidade, de menor latência e de maior estabilidade. E aí vem o 6G, vem uma série de discussões em relação a isso. Para todo esse mundo que a gente fala de automação, aí seja automação industrial num compartimento mais controlado, seja na direção autônoma, né, que é numa área totalmente descontrolada, ou seja, numa plantação agrícola, que você tem controle, mas as dimensões são absurdas, você precisa de muito investimento nessa questão, né? E assim, essa questão da conectividade tem aplicação na indústria bancária, ela não é assim tão primordial. Talvez você possa ter uma agência totalmente hiperconectada para que você tenha, talvez, controle de fluxo de clientes, saber onde o cliente foi, se ele foi numa folheteria, se ele foi numa ATM, enfim, ver o percurso que ele fez na agência. Tem uma série de benefícios. Você saber que tem um cliente private entrando na agência, eu já identifico ele, já faço uma abordagem que pode ser considerada, né, benéfica para o meu negócio, enfim. Mas não é a nossa grande preocupação nesse momento. A gente, de fato, olha 5G. Um dos laboratórios que a gente tem no Lentes BB é a questão de 5G com IoT, voltada para a questão da agricultura inteligente, né? Que é a aplicabilidade dessa tecnologia para o nosso cliente final. E assim, levando para ele uma melhor eficiência na produção, uma melhor economicidade. Você fala assim, se eu tenho uma agricultura inteligente, eu consigo aplicar defensivos de forma pontual, e não como eu aplicava, com avião, enfim, com máquinas de pulverização, que aplica na produção inteira, e eu não precisava fazer isso, né? Talvez seja um dos itens, um dos insumos mais caros que você tem hoje, defensivos, fertilizantes. Então, se eu puder aplicar isso com maior eficiência, eu tenho a questão da economia financeira e tenho a questão da sustentabilidade associada também, né? Que eu passo a despejar menos fertilizante, menos química no ambiente, enfim, não incomodo os vizinhos com pulverização, enfim. Então, nesse aspecto, é o que a gente tem buscado no banco, entender, aí vem a questão do laboratório de experimentação, o que essa tecnologia de fato pode trazer de benefício, ou para o banco ou para o nosso cliente final, né? É isso que a gente está buscando nessas tentativas de entender o que a tecnologia pode trazer de eficiente para a gente. Agora, a gente espera que de fato nós tenhamos conexão 5G fluida e disponível da forma mais abrangente possível. Lembrando que a tecnologia 5G ela tem uma onda mais curta, então você precisa de mais antenas para poder prover o mesmo serviço que você provia com 4G. Então talvez não seja realmente racional você falar de 5G numa amplitude geográfica do tamanho do Brasil. Tem áreas que talvez 3G seja suficiente dependendo da aplicação que você tem, né? O que a gente precisa de fato é prover conectividade para que você possa ativar uma série de serviços que hoje são do nosso dia a dia, né? Almirante, o senhor comentou há pouco e pode ter passado despercebido, mas é importante resgatar quando você comentou a ideia da computação quântica. A gente está falando aqui de conectividade, a gente está falando de nuvem, a gente está falando de novas soluções, mas e a criptografia? Será que nós teremos um problema com criptografia na medida que a gente entra com a computação quântica? Como é que vocês estão vendo esse desafio dessa nova tecnologia que está começando e como enfrentar esse desafio do lado, ou melhor, como aproveitar os benefícios e, ao mesmo tempo, tomar as providências adequadas para a proteção dessa quebra de criptografia das comunicações? Bem, a questão da computação quântica, ele é um ponto que é muito interessante pela inovação e pela novidade. Então, hoje, a forma como nós estamos encarando isso seria sobre dois aspectos. O primeiro, a proximidade com a academia e as instituições que estão na vanguarda do investimento dessa área, como ocorre hoje no Senai Cimatec, em que eles estão evoluindo a passos largos e com investimentos próprios e do governo, e a proximidade com eles e a análise do que vem sendo alcançado e possibilidade de emprego, nos faz ter a visão da possibilidade de emprego futuro. Então, sob esse aspecto, né, de utilização da tecnologia, eu diria que não é um investimento direto, mas uma análise e um acompanhamento do que está sendo feito com parcerias, junto com outras instituições. E na parte de defesa, a gente faz o desenvolvimento de modelos matemáticos. A gente trabalha em cima de alguns modelos matemáticos que garantem a possibilidade de emprego de cifras
que já são consideradas cifras pós-quânticas, já à prova de um ataque de um computador quântico. Então, a gente já está com esse tipo de experimentação, aí já é uma parte, como eu disse, é uma questão que, quando a gente lida com uma tecnologia que a gente pode considerar disruptiva, quer dizer, ela ataca diretamente a minha regra de negócio, ela gera uma ameaça estratégica, ela tem que ser abordada dentro de casa, com o máximo possível de impacto. Então, isso tem sido feito, ao mesmo tempo com a busca de parcerias. Mas, me permitindo, seguindo um pouquinho além dessa pergunta, né, até pelo que os colegas acabaram de falar, é importante também a gente ver o alcance de cada tecnologia dentro da realidade atual. Hoje, a computação quântica, apesar de ser uma esperança, né, ela carece de um desenvolvimento muito grande. Ele gera um impacto de desenvolvimento de novos sistemas operacionais, aplicações completamente vocacionadas a esses novos SOs que teriam que ser desenvolvidos para esse hardware com potências muito elevadas. Então, é uma nova forma de encarar toda a parte de desenvolvimento. Então, é algo realmente novo que tem que ser tratado com muito cuidado. Mas quando a gente trata em termos de conectividade e por exemplo, o 5G, já voltando um pouquinho para esse lado, tem que analisar exatamente o custo-benefício. Eu me lembro que a senhora Maria falou hoje pela manhã, pela Claro, as vantagens do 5G. Tempo de latência, múltiplos usuários, capacidade de transmissão de dados. Essas são vantagens diretas, mas há um contraponto. A necessidade de investimento em infraestrutura, a possibilidade de aumento de vulnerabilidade cibernética, a questão de que, com o aumento da frequência, a redução de alcance. Então, por exemplo, em áreas como áreas portuárias, há que se analisar o alcance que vai ser dado dessa tecnologia 5G às estações transmissoras hoje, que alcançam a entrada ali no navio, que a gente chama de aproximação final de curso, que exige mais conectividade, mais controle da navegação. Então, eu creio que tem que ser analisado caso a caso. E talvez um momento seja muito importante de ver até as possibilidades geradas com o investimento em conectividade que vem sendo feita pelos provedores de serviço em áreas que normalmente a economicidade não iria abraçar, como o lançamento de fibras óticas na região amazônica, aumentando a conectividade da região, e a abertura de frentes em que não seriam inicialmente economicamente tão interessantes ou que derivariam um retorno econômico de longo prazo, ou estaria vocacionado ao governo fazer esse tipo de investimento. Então, eu acho muito interessante ver esse momento e a possibilidade de evolução em termos de conectividade do nosso país, não somente com o 5G, mas todo com um arrasto tecnológico e de evolução, mesmo em tecnologias já comuns nas áreas centrais das capitais, mas que podem alavancar determinados serviços numa área importante do país. E, claro, em termos de Forças Armadas, em que a gente precisa ter a precisão, a certeza da conectividade, isso facilita muito a solução. Bem, eu queria só dar abraçar um pouquinho mais a pergunta, tocando nesse ponto. E realmente é bem engrandecedor. Eu vou até aproveitar, porque esse é um tema tão complexo, tão instigante, e aqui nós estamos hoje num dia que é ímpar, porque, de um lado, nós temos palestrantes altamente qualificados e, igualmente, temos uma audiência de gestores, de administradores e de lideranças, tanto do conglomerado, Banco do Brasil, como de importantes parceiros. Eu queria até perguntar se alguém da plateia tem alguma dúvida, quer abordar algum ponto que a gente, às vezes, não está explorando, mas que seria fundamental nesse debate para a gente falar de conectividade, falar dessas transformações que estão acontecendo no momento. Se tem alguém que quer fazer alguma observação. Durante o almoço me perguntaram, olha, eu acho que seria interessante. Aí eu falei, bom, vamos testar. Não, seria interessante se abrisse para a gente fazer um debate. Mas vamos testar, né? Deixa eu
5G, qual que é a, em média, tá ok? Alô? Tá, Paulo, perfeito. Boa tarde aí, Paulo, evangelista do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Marcelo, e todos aí que puderem contribuir, nesse aspecto de conectividade, quando você falou de área do campo, né, o campo depende muito disso aí, ou você tem uma rede Wi-Fi, ou você tem uma antena próxima onde você busca o sinal direto das operadoras. Isso que não é tão normal. Então, pensando no campo, o Marcelo comentou, eu queria entender qual que é o alcance. Eu não, desculpa, talvez isso foi dito de manhã, mas eu de manhã estava na reunião da FPB. Qual que é o alcance de antena para antena no caso do 5G? É uma dúvida que eu tenho. Obrigado. Bom, Paulo, você está atrás da Maria Tereza. Você está atrás da especialista. A Maria Tereza, vice-presidente da Claro, está atrás de você. Essa pergunta é tão simples que eu vou deixar. Aquela história, né, que a gente estava comentando. Né? Não, eu vou tentar falar, não sou especialista nesse assunto, mas eu visitei uma fábrica em Sorocaba que trabalha com automação 5G. A fábrica deve ter cerca de 15 mil metros quadrados e para cobrir essa área... Você, inclusive, estava nessa visita comigo, não estava? Não era você, não. Acho que eu era Miss. Enfim, para cobrir essa área de 15 mil metros quadrados, não é uma área muito grande, eles tinham cerca de 20 antenas, né? Então você vê que a capacidade não é muito grande, né? Comparada com o que a gente alcança com 4G, 3G, não sei se a Maria Tereza pode até me corrigir, mas assim, o alcance é pequeno, sabe? Você precisa de um investimento em infraestrutura é muito superior para você ter a cobertura que você pretende ter. Senão você vai cair no mesmo erro, não vai ter fluidez e vai falhar a conectividade naquele momento que talvez seja essencial para a sua operação, né? Por isso que, em grande parte, alguns projetos de 5G, eles atuam em nichos, determinados nichos. Por exemplo, uma das vantagens do 5G é você ter uma capacidade de volume de dados muito grande. Vídeo, né? Um drone no armazém, fazer inventário, né, no armazém central de um varejista. A área ali coberta não vai passar muito mais do que 15, não chega a ser uma fábrica de 15 mil metros quadrados. Então, a quantidade de antenas ali para cobrir aquela área pode ser uma coisa interessante, né, do ponto de vista econômico. Todas as lojas vão ter 5G, todo mundo vai ter 5G? Não faz sentido. Usa o que você tem. Usa o que você tem, 4G, 3G, usa o que você tem, né? Até a rede pública você vai utilizar. Então, é o que eu digo, esses projetos eles têm que ter esse olhar, né, da relação custo-benefício, do que você tem e aonde uma tecnologia tão nova como essa, que é 5G, vai realmente trazer algum benefício lá na ponta para você. Maria Tereza vai por favor, pra gente. contribua. Só complementando, né, em média, né, isso depende muito da frequência que está sendo usada, porque pode ser de 2.3 GB, 3.5, que é tipicamente o que a gente usa para 5G, 26 GB, que é tipicamente o que a gente usa para fazer última milha, acesso, mas, no geral, se o 4G eu uso uma antena para uma área, o 5G eu vou usar 7 vezes, 7 antenas para cobrir a mesma área. Só com uma diferença, são antenas menorzinhas, então não são aquelas que são mais baixas, não são aqueles pirulitos grandes, né, que a gente vê aquelas torres, são mais do tamanho de caixa de sapato e elas vão ser menos perceptíveis do público, né? E falando sobre o 5G, eu esqueci de comentar sobre o cronograma, né? O cronograma de entrega da rede pública de 5G, ele vai até 2029, gente. A gente começa nas capitais esse ano, 2024, cidades acima de 500 mil habitantes, 2026, acima de 200 mil habitantes, depois, 2027, 100 mil habitantes, 2029, acima de 30 mil habitantes. Mas eu concordo com o colega, você não precisa de 5G para muitas coisas, mas o 5G vai, de fato, trazer muita transformação para cidades, para a indústria, para determinados nichos, mineradoras, a gente está fazendo processo. Por exemplo, na Rumo, nós temos um projeto de cobertura da rede. Então, assim, tem nichos, tem aplicações. E a rede pública pode, sim, ser usada para promover, para permitir que o varejista, o pequeno empresário possa se beneficiar dessa rede pública. E o mais importante é tirando os dados dessa conectividade e oferecendo uma experiência diferente ao cliente dele. Acho que esse que é o grande mote da rede.
Essa é a vantagem da que a gente está aqui num debate tão qualificado, né? Que vem informações e agrega valor de todos os lados. Isso eu acho que é muito importante. Pergunta se ainda temos... Ainda bem que a pergunta foi do auditório para o auditório, né? Ainda bem. Aquela nossa que a gente estava falando mais cedo, né? Ninguém mais quer fazer alguma observação? Já estão prontos para a transformação digital? Ô, Flávio, enquanto o pessoal vai pensando, eu queria só comentar mais um item que o Almirante Gurgel abordou, né? A tecnologia ela traz uma série de benefícios, né? Mas eu canso de falar com o Rafael Giovanella, que é o nosso gerente de Cybersecurity, vai estar aqui no painel na sequência, né? E assim, toda tecnologia que vem para a gente, para os mocinhos, vem para o lado negro da força também, né? Também. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser aplicada contra a gente. Até a computação quântica, né? Quando a computação quântica tiver comercial, mais cedo ou mais tarde, os bandidos vão usar também para atacar a gente. Claro que eu vou ter algoritmos mais sofisticados de proteção, mas eles também vão ter uma capacidade de processamento absurda, né? Para tentar quebrar nossos algoritmos aí de encriptação, enfim. E tudo que vem para os dois lados, né? Não tem nenhuma tecnologia assim, não. Essa aqui só os bonzinhos podem usar, né? Não, vai estar disponível para todo mundo, né? Então isso é um dilema importante. E toda tecnologia nova, quando chega, ela normalmente chega com um nível de vulnerabilidade mais alto. Até ela atingir uma maturidade que esteja completamente estabilizada, tem um momento aí de grande risco para todos nós, né? E aqui envolve também a seleção de parceiros, né? O Almirante conhece bem essa história. Porque uma coisa é a vulnerabilidade que a gente vai identificar no uso, no dia a dia, que o Giovanella vai estar o tempo todo lá preocupado. Agora tem uma outra, que é a backdoor, que essa já vem embutida na solução, que é a mais difícil de ser identificada, mais complexa de ser, na verdade, combatida. E é a briga do rato e do gato. Você fecha uma porta, ele vem e abre outra. Não tem jeito, não vai acabar nunca isso. E nesse aspecto eu até perguntar, Almirante, como é que a gente cuida desse tipo de problema relacionado à backdoor? Como é que a gente faz uma verificação? A escolha de parceiro, como é que, na verdade, a gente trata assuntos dessa natureza? Da forma mais ampla possível, com a certeza que nunca vai enxergar totalmente o problema. Nunca relaxa, né? Nunca relaxa. Quando se tiver... O Rafael hoje perguntou para mim, tá tudo bem? Eu falei, depende, tá tudo bem? Aí eu perguntei para ele, né? Tá tudo, podemos estar tranquilo? Né? Essa pergunta é igual você fizer para um gestor de risco. Você pergunta, se ele responder diferente, o que você faz? Eu tenho uma máxima que uma vez o chefe pergunta para o subordinado, você está tranquilo? Aí ele fala assim, estou. Então agora eu estou extremamente estressado. É mais ou menos esse o problema. Porque, na verdade, o que a gente pode fazer é tentar fazer análise de risco, tentar fazer parcerias com fornecedores ou instituições o máximo possível confiáveis, que se tenham certeza da governança e da sequência de boas práticas semelhantes à nossa, a criar um nível de confiabilidade entre as instituições, as famosas parcerias, e tentar, principalmente em termos de hardware, né, o suporte, tentar chegar na cadeia de suprimentos e tentar ter o controle o máximo possível. O problema é que isso, primeiro, sempre existe um limite do que se pode fazer. O segundo, quanto mais se mergulha, maior aumenta-se o custo. E a gente necessariamente vai ter que fazer uma análise custo-benefício e assumir um determinado margem de risco que se considere aceitável e tentar gerar estratégias de mitigar as possíveis consequências caso aquele risco aconteça, o incidente aconteça. Então, o que eu poderia dizer é isso, é algo talvez religioso, né? Vigiar e orar o tempo todo, porque necessariamente é buscar tentar ter parcerias o máximo possível confiáveis e a metodologia seguindo as melhores práticas possíveis. Esse ponto que você está abordando ele é fundamental, porque ano passado a gente trouxe a CGU para o nosso painel e debatemos um pouco de parcerias. Mas vale a pena a gente, além de falar de parceria, das aquisições, porque considerando o nível de vulnerabilidade que nós teremos no futuro e essa necessidade da confiabilidade como um parâmetro, definitivamente a gente não pode seguir para um modelo de menor preço quando formos a trabalhar nesse tipo de situação, porque às vezes o menor preço ele traz uma vulnerabilidade implícita.
já dentro, embutida na estratégia de preço, a vulnerabilidade. Então, é importante que essa visão também se traduza nos marcos regulatórios e na nossa forma de fazer aquisição. Já existem formas para a gente fazer isso, mas é algo que a gente tem que observar e trazer para esse debate. Acho que isso as Forças Armadas também fazem muito bem, né? Sim, a gente já tem isso normatizado e, inclusive, a análise que se tem é como dar agilidade na normatização. Por quê? Porque a velocidade do desenvolvimento tecnológico e o nível de novas práticas, alterações das boas práticas, ou possibilidades de novas oportunidades, exigem até mesmo uma agilidade em termos de como seguir essas oportunidades, digamos assim, ou mitigar erros, né? E isso tem que ter a mesma velocidade da tecnologia, e isso é muito complicado, porque na hora que a gente termina uma norma analisando um determinado conjunto de boas práticas, surge alguma coisa nova e alguém desenvolveu alguma coisa que consegue infringir aquilo. Na hora que eu digo como eu ajo, já existe, como se diz, o inimigo já está trabalhando em cima daquilo e já conseguiu achar uma forma de te atacar dentro daquele procedimento. A disseminação até do procedimento já gera uma vulnerabilidade. Então, o que se pode fazer em relação a isso? Tentar ganhar o máximo possível de agilidade e ter o máximo possível de parceiros com nível de confiança e compartilhamento de informações que permitam mitigar essa vulnerabilidade. Eu acho que esse é o caminho, e é esse o caminho que eu acho que todas as instituições estão seguindo atualmente. Flávio, que a gente está falando aqui de conectividade, de mais velocidade, de mais conexão nas coisas, mas ao mesmo tempo a gente está falando aqui de se proteger cada vez mais, né? É um paradigma muito visível, né? Ou seja, cada vez mais conectividade, cada vez mais ameaça. Por isso que o Rafael não está dormindo, né, Rafael? Nessa situação, você vê, a gente está num painel de conectividade e vem a questão da ameaça, né? Pois é, e as ameaças vêm de onde a gente não espera, né? Tem 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, a gente sofreu... Quer dizer, houve uma indisponibilidade na rede de agências do Banco no Rio Grande do Norte, quando a gente foi investigar uma operadora regional que estava sofrendo um ataque, e o dano colateral foi a indisponibilidade das agências do banco, né? Não tinha nada a ver com o banco, mas a gente foi diretamente afetado. Depois a gente foi ver, né? Tem dupla abordagem de canais, um canal principal, um canal secundário, mas em algum momento no backbone a coisa se juntava e pronto, o serviço do banco ficou indisponível por conta do ataque que não visava o banco, visava uma operadora regional, e aí fala dos parceiros confiáveis, enfim. A gente deu certa autonomia para gerente de agência contratarem localmente e passamos aí por um grande constrangimento, eu diria, né? E o questionamento é, mas por que a gente está fora? Não, porque o nosso parceiro está fora, né? E eu preciso de conectividade. Você fala de nuvem, eu quero processar na nuvem. Mas se você não tem conectividade, você não processa em lugar nenhum, na verdade, né? E a gente volta de novo para a telecom, né? Porque no final do dia, lá a última milha acaba sendo uma última milha muito pulverizada. Às vezes a gente tenta ver essa possibilidade de fazer redundância e a redundância é com o mesmo provedor, né? Isso é um ponto também que a gente acaba identificando. Você faz 2 contratos, às vezes com empresas diferentes, e lá na ponta você vai se dar conta que... E é difícil de identificar, fazer esse mapeamento. O E3 deve conhecer bem esse assunto, a dificuldade lá na ponta de saber se tem redundância ou não. A gente acaba tendo esse tipo de situação, né? Esse é um ponto interessante porque você comentou de Bank as a Service, né? Como é que eu levo aplicações em áreas, né, para compor alguns serviços, o banco oferecer serviços, né? Esse é um desafio, né? Porque se você parar para pensar, nós como Cloud Service Providers, que são os fornecedores, quando nós selecionamos os nossos data centers, nós temos essa preocupação de redundância no data center, né, onde vai executar, inclusive se a energia elétrica vem de 2 geradoras, inclusive. As posições geográficas dos data centers no mundo, eles levam em consideração esse tipo de coisa. E aí é que entra o fator de você ter um parceiro tecnológico que se preocupa com isso, então aí você abstrai um pouco da equação, abstrai um pouco isso. Obviamente, vai se eximir de se preocupar lá na ponta ou no edge, alguma coisa? Claro que não. Mas grande parte da preocupação você mitiga junto com o teu parceiro tecnológico, né?
E outro ponto, o próximo painel sobre cybersecurity, né? Eu tenho uma visão muito clara de que você tem que olhar software, né? Você tem que olhar todas as camadas, né? Lá da infraestrutura, passando pela conectividade, passando pelos sistemas computacionais, sistema operacional, IoT, até o device pode ter um código malicioso lá dentro do chip dele. Você tem que observar como é que você vai lidar o seu tempo-resposta para lidar com aquela situação. Porta aberta sempre vai ter um programador que vai deixar uma API aberta, né? Ele sempre vai deixar uma portinha ali aberta para executar algum teste rápido. E alguém vai descobrir rapidamente. Hoje em dia até se antecipa, né? Ele já faz a pesquisa, parece que está prevendo o futuro. E, para mim, a chave é você ter na sua organização um bom tempo-resposta para isso. Está preparado para isso. E aí eu concordo com o Almirante Gurgel, você tem que olhar procedimento, né, na cadeia de suprimentos, olhar quem são os seus fornecedores de hardware e de software. É bem interessante esse tema. Mas é o tema da próximo painel, não queria invadir muito esse tema aí, não. Agora, Flávio, o nível de maturidade do desenvolvedor está crescendo, né? Eu fui desenvolvedor do banco, dev, né? Durante décadas, né? Muitos anos. E depois que eu saí da área e virei gestor, né? Surgiu o DevOps, né? Que é o desenvolvedor preocupado com questões de operação, enfim. Logo no momento seguinte veio o DevOps e a segurança vinha depois para validar aquilo que tinha sido feito, se está bem feito, se tem que refazer. Enfim, na semana passada a gente fez um evento do banco que chamou DevSecOps, né? Que é a segurança no meio do processo, né? Quer dizer, o desenvolvedor já desenvolve com essa visão de security e da operação, né? De uma operação mais fluida. E isso é uma coisa que vai sempre evoluir, né? Isso aí não vai ter fim, né? Vamos criar outros mecanismos de ter um código mais resiliente, né? Mais confiável, enfim. Isso aí é o constante da nossa indústria aqui, né? Isso é muito importante, né? Porque no final do dia acaba que você quebra o paradigma tradicional da TI, que é disponibilidade, e já entra com essa necessidade de trazer a segurança para dentro do processo. Então isso é realmente muito importante. Vou perguntar se temos outras perguntas. Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Vamos levar o microfone. Só se apresente, por favor. Aqui a gente quase não enxerga, né, por causa da luz, né? Não dá para enxergar. Boa tarde, Alexandre Veiga, sou do setor imobiliário, soluções imobiliárias. A conversa é muito interessante, eu sou um leigo, e aqui nós abordamos a questão da computação quântica, que o Almirante trouxe, e mais cedo no painel a questão da conectividade 5G. Eu observei uma questão assim, inversamente proporcional. À medida que aumenta a capacidade de processamento de dados, informações, nós temos uma restrição na distância. Eu tive a oportunidade de morar no interior da Amazônia 2 vezes, em 2 localidades muito distintas, distantes, que tem uma agenciazinha do Banco do Brasil lá, entendeu? Então, a minha pergunta é, num cenário utópico ideal seria o aumento da capacidade de processamento e uma maior, como é que eu vou dizer assim, um maior alcance, né? Porque, de certa forma, o 5G, para cada 4G, você precisa de 7 anteninhas do 5G, isso aí torna uma escalabilidade, atrapalha bastante. Já existe uma linha de trabalho para que aumente essa distância de operação? O Brasil basicamente é agro, o Brasil é praticamente Amazônia, Mato Grosso. Em suma, essa inversão de velocidade e alcance. Seria mais ou menos isso. Complexa pergunta. A questão é física, né? Não é tecnológica, né? Quanto maior é a frequência que você transmite o dado, menor é o alcance que ele tem. E isso não tem solução, né? Não tem solução. Não tem solução. Quanto mais você tentar acelerar a transmissão de dados, menor vai ser o alcance que você vai ter, né? Isso vem desde o rádio, da televisão, sempre foi assim, né? À medida que você vai aumentando a frequência, você vai tendo mais barreiras no que você está transmitindo, inclusive barreiras físicas, né? De morros, prédios, enfim, tudo afeta essa frequência mais alta que você está tentando transmitir, né? Isso aí é algo que bom, na realidade atual, intransponível, né? Marcelo, falando em Amazônia, né? Na Amazônia a gente vai achar as Forças Armadas e o Banco do Brasil. Sim. É verdade. Na verdade, a gente só vai achar essas instituições, né? Exato. São as Forças Armadas do Banco do Brasil que estão lá.
O Mirante sabe bem disso, né? Pois é, a questão de conectividade na Amazônia foi, em grande parte, resolvida pelo Exército Brasileiro, que passou fibras óticas por grande parte da região amazônica. A gente tinha problemas de conectividade na cabeça do cachorro, que só foi resolvida quando chegou uma fibra ótica lá. Não tinha outra solução. Eu cometi um erro aqui, na verdade. Eu falei que só vai ter as Forças Armadas e o Banco do Brasil, só que olha que, como eu errei. A BBTS está lá para dar o suporte a toda essa operação, né? Braço dado do banco, né, Brasil? Que a gente está lá juntos. Não é? O único ponto que eu gostaria de acrescentar, né, é que as pessoas, talvez eu não seja o maior especialista aqui para tocar nesse assunto, mas as pessoas falam com o 5G como se fosse uma solução para conectividade aberta em qualquer território. E hoje, a internet ainda mundial, ela passa por cabos submarinos e fibra ótica. 95%, 97%, se eu não me engano, da internet mundial, ela passa por cabos, seja passado pelos oceanos ou pela fibra ótica. Por isso que eu coloquei aquele ponto, a importância talvez seja do offset, o contraponto de investimento em infraestrutura, que dentro da venda do 5G, das frequências, né, foi embutido a passagem de fibra ótica em algumas regiões, como a Amazônia, e a possibilidade de conectar algumas cidades, alguns pontos, que de outra forma o investimento seria muito caro. E poder colocar isso de alguma forma, levar essa conectividade. Mas a partir desse ponto que essa fibra ótica chega, né, porque a alternativa seria satelital, em que o custo é maior e a banda se torna mais estreita, ou então o rádio enlace, em que o alcance se torna muito menor e a banda ainda mais estreita do que a própria satelital, as soluções não são muito grandes. As alternativas à fibra ótica não existem praticamente. O que se tem é, a partir do ponto que se chega com essa fibra ótica, eu conseguir ter a distribuição da internet na região. E aí vale o investimento. De acordo com o quê? De acordo com o interesse mercadológico. Então, eu entendo que quando se tem uma área de capital em que tem um retorno maior, é óbvio que o investimento vai ser maior e vai ter uma possibilidade, uma infraestrutura de antenas que permita o 5G na sua plenitude. E foi o que eu até entendi da situação, às vezes, de uma região agrária, que talvez chegar com uma conexão de 4G ou 3G já seja uma evolução, uma possibilidade de disponibilização de conectividade para aquela região que já vai atender. Então, eu acho que, como eu volto a dizer, né, tem que se ter uma noção do que se quer, das possibilidades tecnológicas e do investimento necessário e fazer a análise custo-benefício ponto a ponto. Só esse ponto que eu queria colocar, porque é uma análise que a gente faz muito dentro das Forças Armadas, porque a gente tem que ter a certeza de cada situação. Cada problema que se configura para a gente, quando a gente quer falar com uma agência no OIAPOC, a gente precisa chegar até um provedor e eu tenho que ter a certeza da banda chegando lá com a precisão necessária para atender naquele ponto, daquela qualidade, para atender aquele serviço específico. Então, cada caso tem uma solução específica e a análise da tecnologia no nível que se tem que ser avaliada. Mais uma vez a gente vê o tipo de aplicação como ela determina, né? Pegando o caso aí da Amazônia, a gente tem um cliente que ele emite a nota fiscal do carregamento de soja no campo, né? No Mato Grosso, Sapezal. O que significa isso? Significa que você tem um projeto ali que ele pega vários tipos de telecomunicações. Tem rede de rádio, tem, né, satelital em algumas situações, tem algumas situações com própria rede 4G, que ele tem um alcance em algumas cidades. O segredo que está aí é você ter do lado de tecnológico como manipular, fazer gestão desses múltiplos meios, né? E aí entra aquela questão que eu já trouxe aqui de SD-WAN. É onde os provedores de nuvem, provedores de tecnologia, eles vão olhar, né, com um olhar mais atencioso de como essa gestão pode ser simples, pode ser facilitada, né, quando você tem essas tecnologias à disposição. E é aí que você viabiliza um projeto desse tipo, tá? Essa é a minha opinião. Não, perfeito. Nós estamos caminhando para o fim do nosso painel. Eu vou pedir, começando do Cássio, vindo para aqui para a direita,
para fazermos as últimas considerações. Gente, muito obrigado. Tá? Foi um prazer realmente aqui estar conversando com vocês. Muita transferência de conhecimento, muita conversa aqui sobre tecnologia e sobre serviço. Né? Então, temos só a agradecer mesmo. Obrigado. E da minha parte, eu digo que o mais importante de tudo, né, é a forma como a gente encara as evoluções tecnológicas. A sempre encarar de forma clara, fria, entender exatamente o impacto de cada mudança e buscar a melhor parceria possível. A aproximação e enlace com parceiros que têm objetivos comuns, interesses nacionais, ou às vezes até parceiros internacionais que possam ser interessantes, é de extrema utilidade e muito importante. Eu acho que essa forma técnica de análise do problema e a busca de alinhar fronteiras, como a gente costuma dizer, né, ombro a ombro com os parceiros e aliados que possam apoiar, é essencial para a gente conseguir resolver os problemas e aproveitar as oportunidades que surgem com as novas tecnologias. Bom, Flávio, da minha parte, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que foi um painel muito rico, aprendi bastante aqui também, enfim. E a mensagem final que eu acho que eu queria deixar é essa, né, que o Banco do Brasil ele procura a tecnologia que possa fazer sentido para o nosso negócio. Né? Dificilmente a gente vai investir em uma tecnologia que a gente não tenha experimentado, entendido que ela tem alguma racionalidade ou para o negócio do banco, na questão de geração de eficiência operacional, ou para o nosso cliente, que traga algum benefício para o nosso cliente. Por isso a gente tem aquela ferramenta que eu falei, o radar, que fica prospectando as tecnologias. Quando a gente entende que aquela tecnologia tem alguma razão de ser para a gente cria esses laboratórios de experimentação, vamos experimentar, vamos testar. Né? O Fausto falou, né, que a gente fez o BBD no ambiente metaverso. A gente, de fato, acredita que o metaverso vai ser um canal, talvez, que dê resultado para o banco. Não temos certeza disso, pode ser que seja uma inovação que não dê resultado. A gente brinca, a gente teve um projeto de TV digital, que a gente investiu bastante, e foi um projeto que foi muito premiado no SEAB. Eu até comentei isso numa palestra que eu fiz lá, e talvez tenha sido o projeto que tem mais premiações recebidas do que usuários ativos. Né? Assim, não deu resultado, mas efetivamente trouxe para a gente uma experiência muito grande na construção das soluções que a gente tem hoje. Né? Nosso framework de atendimento internet, mobile, veio dessa iniciativa, que não deu resultado, mas trouxe para a gente uma experiência muito rica. Né? Então, assim, o que a gente busca é isso, tentar entender o que cada uma dessas tecnologias pode trazer de benefício para a gente enquanto uma empresa do setor bancário. Né? Legal? Legal. Primeiro, agradecer o convite da BBTS por participar, né, a participação da audiência, dos colegas aqui também, foi uma troca bem interessante e rica. O que eu posso dizer de mensagem final? As tecnologias estão disponíveis. Né? A gente viu aqui umas discussões de tecnologias que permitem o acesso, né, oportunidade de acesso a quem não tem a tecnologia. A gente tem que saber escolher as batalhas, né? Escolher bem aonde a gente vai realmente entrar com certo esforço, aonde compensa, aonde você vai trazer benefício para o cliente ou para a sociedade. No final de contas, o Banco do Brasil está presente em todas as cidades, quase todas as cidades do país, né? Praticamente. E a gente vê um impacto bem positivo. Né? Dentro da Oracle, a gente até fala que a inovação, ela, como resultado, ela cria um impacto positivo para a sociedade. A chave do negócio é você alinhar esses dois tipos de ideais, dois tipos de perseguições, para justamente trazer um crescimento aí da sociedade em relação à tecnologia. E fico à disposição de vocês, caso queiram trocar mais alguma ideia sobre o que foi exposto aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, eu queria agradecer especialmente o Cássio, o Almirante Gurgel, e o Cássio, obviamente, e a própria BMC, o Almirante Gurgel e todo o comando da Marinha, a Marinha que tem sempre nos apoiado e tem feito grandes parcerias com a gente. Obviamente, Marcelo e todo o conglomerado do Banco do Brasil, o CD, a diretoria de tecnologia também, que tem nos dado, toda a vice-presidência de tecnologia que tem nos dado muito apoio. Agradecer também a Oracle, que é um grande parceiro nosso. E, na verdade, aqui a gente discutiu muito essa conexão, e é importante a gente colocar uma vantagem comparativa muito forte que a BBTS tem nesse ecossistema, porque, a exemplo do banco que está em mais de 5 mil municípios, a BBTS também está em mais de 5 mil municípios. E aqui eu até peço licença para parabenizar e agradecer o nosso técnico, que em alguns momentos ele tem que pegar 2 dias de barco para chegar numa determinada localidade.
às vezes contando, inclusive, com o apoio das Forças Armadas para chegar nessa localidade em que o banco e a BBTS acabam levando os serviços financeiros. E, na prática, quando a gente falou de agronegócio, conectividade, a gente vai falar de IoT, vai falar de comunicação, vai precisar de instalar sensores. Nós vamos precisar de instalar os sensores, vamos precisar fazer a manutenção desses sensores para transmitir dados, para que a gente tenha informações sendo utilizadas nos nossos modelos. E aí, já foi colocado pela BMC, essa ideia, né, Cássio, da parceria de desenvolvimento de novas soluções relacionadas ao IoT, e aí a BBTS está se inserindo, porque nós acreditamos que, de um lado, nós temos conhecimento da parte de manutenção, de instalação e uso desses sistemas, que podem fazer com que as agências bancárias sejam muito mais do que uma agência, mas sejam centros relacionados à internet das coisas e também para integração dentro do conceito de Smart City, e a BBTS estará lá para fazer esse apoio, como também no desenvolvimento de soluções para essa integração. Então, esse é um dos grandes motivos deste painel, já para posicionar a BBTS dentro desse ecossistema de comunicação e reforçar a nossa disposição, e como foi já comentado pelo próprio Marcelo, para a gente fazer grandes e profícuas parcerias. Novamente, queria agradecer a todos pela presença e por acompanhar esse painel. Faremos um pequeno intervalo daqui a pouco e voltaremos na sequência com um outro painel também bastante interessante relacionado à cyber. Roberto. Antes da gente sair para o intervalo, esse painel foi patrocinado pela Oracle e pela BMC. A gente vai assistir os vídeos nessa sequência. Peço a todos que a gente acompanhe, são breves. E em seguida a gente vai para o intervalo do coffee break. Now more than ever, gaining a competitive edge is a moving target. How do you keep up, and how do you get ahead? Future-proof your business for the ongoing digital revolution by becoming an autonomous digital enterprise, or ADE. In an ADE, automation and artificial intelligence drive operational excellence across the business, minimizing manual effort to capitalize on the creativity and skills of your people. An ADE continuously examines customer and partner relationships to generate new value and grow the business through actionable insights, business agility, and customer centricity. Businesses that want to thrive today and into the future must evolve to become an ADE. Learn more at bmc.com/ADE. Time is running out for traditional banking. Banks face multiple threats and competition from new entrants that are reinventing banking. Customer expectations and behaviors are changing too. For every branch-based account opened, 2 more are opened with digital-only banks. Small businesses are turning to digital alternatives for financing, and AI is replacing human interaction. Evolution is the key to survival, and it starts with becoming the adaptive bank, one that's intelligent, agile, and integral to customers' businesses and lives. Intelligent means transforming your data from stored treasure into shared wealth and enhancing it with artificial intelligence and machine learning across your enterprise. Agile means simplifying, standardizing, and continuously innovating and adopting the cloud to accelerate change and drive operational efficiencies. And integral means giving customers what they want and knowing what they need when they need it. With Oracle, you can optimize your investment in data, seamlessly connect your front and back office, and transform your customer experience. Adaptive banks understand that their ability to evolve with the experience economy will provide true differentiation. And it's adaptive banks that will set the standard for financial services in the 21st century. Eu vou pedir para os painelistas, então, se posicionarem ao centro do palco, para a gente fazer uma foto oficial. Agradeço a presença dos painelistas.